sou perdoada, né? Será que eu sou perdoada dos meus pecados? Mesmo aqueles pecados bem cabeludos que a gente já, né? Que já tivemos. Será que Deus pode perdoar? Será que o meu irmão, como que eu perdoo aquele que me ofendeu, que me magoou? Como que eu vou perdoar essa pessoa? Então, nós vamos, logo vamos saber, o perdão liberta, o perdão transforma. Muito obrigada pelas suas orações. Ai, glória a Deus, glória a Deus. Jesus, Deus é bom, nunca esqueça disso. Eu lembro, foi ontem, né? A gente pediu essa oração, a gente orou. Louvado seja o Senhor. Aí, minha glória a Deus, boa noite, shalom, shalom, shalom a todos. Caminhando com Jesus, uma live, nós vamos ver sobre perdão, sobre cura, sobre libertação. Macaé, Rio de Janeiro, Gui. O meu abraço para todos do Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa, linda. Mais alguém? Da onde que você está me vendo? Vamos lá rapidinho. Vamos convidar nossos amigos, nossos familiares, na parentada. Vamos convidando todo mundo que hoje é noite de libertação sobre perdão. Como vamos perdoar? Glória a Deus, aleluia. Vamos que vamos para cima. Amém? Nada acontece por acaso, tudo está no controle de Deus e Deus tem um propósito para todas as coisas na nossa vida. Então vamos convidando mais um minutinho, convidando alguém. Glória a Jesus, vamos ter testemunho nesta noite. Deus é bom, Deus transforma, Deus cura. Eu creio, se você crê, digite amém. Digite amém, porque Deus pode todas as coisas. A palavra de Deus diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, temos que crer, declarar. Amém? Declare, declare, declare. Convide seus amigos, seus parentes, seu vizinho, sua vizinha, seu patrão. Vamos que vamos. Né? Hoje é noite, Jesus quer transformar a tua vida. Jesus quer fazer uma transformação completa. Eu creio em nome de Jesus. Só mais um minutinho para o Instagram aí, chamando as pessoas. Vamos entrando, né? Então, o Senhor que venha sarar, né, os corações quebrantados desta noite. E Ele pode curar todas as nossas feridas, todo o nosso, trazendo perdão para nossas vidas, né? Perdoar o nosso inimigo. Ai, agora, como eu vou perdoar aquela pessoa que me fez mal, que me feriu, né? Então, tudo nós vamos ver hoje à noite, através do poder do perdão, o perdão que liberta. Manda Jesus amar, entrou, sejam bem-vindos, glória a Deus, boa noite, boa noite, boa noite, hello! Pegue seu copinho com água, sua xicrinha de café, o que você gostar, seu refrigerante, sua água. Léo Santos Floripa, boa noite, seja bem-vindo, bem-vindo. Glória a Deus, vamos ter uma participação da minha amiga Írnia. Ela tem um testemunho maravilhoso de cura. Fique aí, logo iremos começar, amém? Vamos orar, vamos logo. Deixa eu baixar aqui o meu louvor. Fernandinho, para você que ama os louvores, né? Fernandinho, eu amo os louvores dele. Léo Santos Floripa. Eu também falo de Florianópolis, Santa Catarina. E você, da onde que fala? Da onde você está? Da onde você está nos vendo? Vamos lá, convide suas amigas, seus vizinhos, seus parentes. Hoje é noite de perdão. Como que nós vamos perdoar o nosso inimigo?
tudo na Bíblia, na palavra de Deus, o que Deus nos ensina. Amém? Ele tem uma nova história para você, ele tem uma nova história para todos nós. Então, hoje é noite de novo tempo, uma nova história. Deus vai começar, Deus quer fazer uma nova história, né, na sua vida. Então, permita, aceite. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos lá, pessoal. Eu vou, então, chamar a minha amiga Irnia para dar o testemunho, né? Emanuele 3671 entrou. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Graça e paz. Continuem aqui, não saia, que hoje Deus quer fazer uma transformação na sua vida. Deus quer te usar, ele tem um propósito, mas você precisa permitir. Então, fique, continue conosco. Amém, aleluia, glória a Deus. Vamos chamar, então, aqui a minha amiga Irnia. Vamos ver aqui. Eu aceitei aqui, vamos ver. Glória a Jesus. A Nalva Roupa entrou. Olá, boa noite, minha amada. Boa noite, oi, graça e paz. Shalom, a paz do Senhor para todos. A paz do Senhor. Deus falou comigo, me chamou para dar um testemunho a respeito de perdão. E eu falei até para ela que eu estava assim meio acelerado aqui em casa, em questão de tempo, mas Deus preparou tudo. Inclusive, colocou no meu coração, né? Então, é para palavra colocou no coração da irmã. Então, amém. Eu estava orando aqui, disse, Senhor, se for para entrar, me dá uma palavra. E ele me deu lá o Mateus 6, do 9 ao 3, que fala da oração do Pai Nosso, né? É isso mesmo. Do perdão, na parte 6, o 12, que fala do perdão. Se nós não perdoarmos os pecados das pessoas que nós nos ofenderam, o próprio Deus não vai nos perdoar, né? Então, eu creio que a falta de perdão é uma prisão. E eu vivi aprisionada há muito tempo por falta de perdão. Isso porque eu vim de um lar, de uma família de 7 irmãos, e meu pai abandonou a minha mãe e nós ficamos, na verdade, sofrendo todo tipo de privação, né? Então, sim, tudo que acontecia nas nossas vidas, a gente refletia isso, culpava o meu pai e a gente guardou, na verdade, todos os irmãos, uma mágoa profunda dele por ter nos abandonado, por ter deixado a família e ter deixado a gente passar por toda a privação, né, que a gente passou, né? E eu lembro que enquanto eu não consegui liberar o perdão para ele, até a questão de paternidade, a questão com Deus, se você não libera o perdão, você não consegue conhecer o verdadeiro amor de Deus, se a gente não libera esse perdão paterno, terreno, né? Então, tudo que acontecia na minha vida, as minhas escolhas pessoais, coisas que eu fazia errado, ou os meus irmãos, o que acontecia, o que nós fazíamos? Nós culpávamos ele. Porque o pai saiu, porque o pai deixou, porque o pai não estava presente. A gente sabe que isso é importante, e hoje em dia as famílias estão... que a gente vê essa coisa de estrutura familiar hoje em dia, para o mundo está fora de moda, né? Mas a gente sabe que um referencial de pai e mãe é tudo num lar. É muito importante. Realmente, importante. Quando não tem, deixa rastro. Tem pessoas que veem de uma maneira, tem uma força divina que consegue passar e superar e vencer, mas outros não. Aí eu tive na minha casa 2 irmãos que faleceram, que um usou drogas, foi para o caminho, né? Infelizmente, o outro também bebia. Mas, glória a Deus, um dia minha mãe encontrou Jesus, foi para uma igreja. E ali nós fomos libertos, muitos foram libertos naquele momento mesmo, porque eu lembro que ela tinha 7 filhos e 6 filhos epiléticos, além de tudo, todos doentes. Então, e na minha casa, por esse abandono, e por tudo isso, nós passamos assim todo tipo de sofrimento, de doença, de privação de alimento, até de não ter as coisas em casa, né? Não ser suprido nesse sentido. Então, eu posso dizer, eu tenho essa experiência. Mas, um tempo atrás, deixando isso tudo de lado, para contar a experiência da minha parte
do perdão, meu pai chegou a uma certa idade, há uns anos atrás, 3 anos atrás, ele ficou doente, teve um câncer, foi acometido de um câncer. E na época eu tinha começado a me relacionar com ele, a gente já tinha entrado nessa questão de procurar, de perdão. Eu era das filhas, de todas as filhas, eu fui a que procurei ele para fazer isso, porque eu já era convertida e eu sabia que se eu não liberasse esse perdão, eu ficaria presa. Né? O mundo espiritual é uma prisão, né? Você prende a pessoa. Na verdade, de romper também, né? E o que aconteceu? Ele precisou de cuidados e Deus me colocou ao lado dele para cuidar. Muitos dos meus parentes, ou pessoas que viveram com a gente, viram o nosso sofrimento, diziam: o que você está fazendo do lado dele? Por que você vai cuidar dele porque ele nunca te cuidou? E Deus colocou um amor tão grande no meu coração para cuidar dele. Nós ficamos 8 meses cuidando dele. E no fim ele teve Alzheimer, daí foi bem difícil. Tinha momentos que eu disse: o que eu estou fazendo aqui? Deus dizia para mim: é o teu momento de cura junto com ele. E foi. E foi porque Deus colocou um amor tão grande no meu coração por ele. E eu vivi aqueles dias, aqueles 8 meses com ele, como se eu vivesse o resto da minha vida, que eu tive essa carência, como se eu tivesse vivido com ele, convivido com ele toda a minha vida. Então, foi uma experiência de cura tremenda e me libertou de muitas coisas na minha vida também. Eu vi, assim, um liberar de muitas áreas da minha vida que eu tinha debilidade, né? E no fim, um pouco antes dele morrer, nós chamamos os irmãos, a gente tentou aquela reconciliação de todos. Fizemos conseguir trazer ele para Jesus, que ele era uma pessoa que não conseguia nem ouvir falar. E eu disse: Senhor, tu se mostra para ele, se revela. Um dia ele me contou a experiência linda que ele teve. Minha filha, Deus se revelou. Ele falou para mim: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Hoje eu sei que Jesus existe. Ele teve uma experiência real com Jesus. E eu até me emociono. Não, imagina. Para ver a grandeza, a transformação que o perdão faz, né? Porque ele tira a gente da terra. Meu pai era totalmente ateu. Ele ainda falava de Jesus, ele dizia assim: ele é um egoísta, porque ele fala assim: ó, ninguém vem ao Pai senão por mim. Como ele tem essa ousadia de dizer isso, sabe? Ele não podia ouvir falar. E no fim, ele teve um encontro com o Senhor, e eu creio que ele está na glória com Jesus. Então, nós conseguimos, além de tudo, né, ele ser salvo. Né? Então, isso para mim não tem preço. Então, além desse perdão liberado, convívio, de um amor, eu dormia junto com ele no quarto, de mãozinha dada, a gente se beijava, a gente se declarava amor um para o outro diariamente, sabe? Deus colocou um amor no meu coração. Né? Liberta. O perdão que liberta, que transforma. Liberta. Verdade. E assim é que eu digo, eu acho que tem muitas pessoas aqui que Deus trouxe até para falar em relação a isso, essa questão do perdão. Tem muita gente que precisa liberar. Né? Às vezes não é um pai, é um filho, é um irmão, é alguém que te ofendeu, que te humilhou, né? Que tu ficou com essa mágoa, esse ressentimento no teu coração. Libera, entrega para Deus, pede para Ele te purificar, libera a pessoa também, não fica guardando mágoa, rancor no teu coração. A primeira pessoa que vai fazer mal é para ti. É o que eu digo. Eu vivia mal, eu vivia enferma, nossa família também era uma tragédia atrás da outra, sabe? Nós tivemos assim muitos problemas, o tempo que nós convivemos esse tempo de privação, que a gente não teve o pai, que vivia o rancor, a gente não podia falar em casa, todo mundo era assim, de forma geral, falava dele, já vinha aquela, sabe, aquela sede de vingança, que ele vai pagar, que ele vai, sabe? Isso, graças a Deus. E rancor, né? Assim, de forma geral, sabe? Da família inteira. Então, foi uma cura. Então, é essa experiência que eu queria passar e colocar diante dos irmãos, que se a gente como a palavra ali fala, se a gente não liberar o perdão, até para conhecer, para viver o amor de Deus, a intimidade com Ele, o secreto com Ele, se tu não tiver com o coração
cheio de mágoa, cheio de rancor, né? Porque ele fala, vem, entrega para ele, libera teu coração, libera a pessoa, né? Tu vai ter um livre acesso com o pai, tu vai ter mais comunicação e vai entender essa paternidade. Que até essa questão da paternidade eu fui entender depois que eu liberei esse perdão. Hoje eu sou suprida porque eu sei que eu tenho um paizinho. Ele sempre esteve comigo. Eu não entendia isso. Né? Enquanto eu estava magoada, enquanto eu não liberei perdão para o meu pai, eu não consegui viver esse amor paterno também que é de Deus. Então, enquanto nós não liberarmos isso, a gente não consegue viver uma vida de paternidade. Nós temos um pai que nos supre, que é o nosso tudo, o nosso amado, o nosso Deus, o nosso libertador, o nosso salvador, o Deus que cura, o nosso advogado, o nosso juiz, o nosso marido. Ele é tudo para nós. Então, o que nós precisarmos, nós temos nele. Então, se você tiver o coração liberado, nós precisamos. Isso é diário, mana. Porque a gente, assim, peca diariamente. Porque o mundo intolerante que a gente está vivendo, é difícil tu não te chatear. Então, é difícil e, às vezes, o inimigo usa pessoas dentro da nossa própria casa. A gente é confrontada, a gente se doa, a gente faz as coisas e fica esperando retribuição. E o que acontece? Às vezes não tem. Então, assim, pense que tudo que você fizer, faça como se estivesse fazendo para Deus, sem esperar. É claro que é gostoso a gente, né, ter gratidão no coração da pessoa, mas pensa que Deus está te vendo, está sondando o teu coração, a intenção do teu coração, Deus conhece, né? Porque às vezes a pessoa assim, tu é assim, às vezes declara coisas até a teu respeito que tu não é, mas basta Deus te conhecer. Então, não fica guardando isso. É o dia de você se colocar diante de Deus, no teu secreto, porque a gente tem que ter vida com Deus, vida de intimidade com Deus, de oração, de jejum, de leitura da palavra. Se não for assim, a gente não consegue conhecer e ter intimidade. Quando a gente ama alguém, né, a gente busca ter intimidade com ele. Então, a nossa prioridade, acordou, meu irmão, diante de Deus, dobra o teu joelho, vai orar, vai buscar de Deus o que Ele tem para ti no dia, que Ele te direcione como falar, como agir, como pensar. A gente peca tanto no agir, no falar, mano. A gente machuca, a gente solta palavras que às vezes as pessoas que não têm Deus e que não conhecem, elas se machucam, a gente fere. Então, nós, como pessoas que temos o Senhor e conhecemos essa paternidade, esse amor, esse perdão que ele fala aqui no Salmo, que é a oração que ele nos deixou, é a oração mais perfeita, né? Ele deixou para orar, sim, veio o teu reino, seja feita a tua vontade. Todas essas coisas que ele coloca aqui para a gente estar buscando dele, né? Então, que o reino de Deus seja estabelecido na tua casa, sobre a tua família. E se há alguma área da tua vida que tu precisa liberar perdão, hoje é dia de liberar perdão. Te coloca diante de Deus para Ele sondar o teu coração e ver se há algum caminho mau, sentimento ruim dentro do teu coração que você precisa liberar. Enquanto eu não fiz isso, eu vivia aprisionada. Então, se você não liberar perdão, você vai ficar preso e vai prender a pessoa que você está ali remoendo, odiando, desejando mal. Porque quando a gente está com esse sentimento, aflora tudo que é ruim, né? Daí é verdade. Desejar o mal para a pessoa. Nossos pensamentos, as santas, as setas, né? As setas vêm, elas entram, e da seta da mente vai para o coração, aí coloca para fora e acaba pecando. E primeiro a gente tem que pensar que ofende quem? Primeiro o Senhor, né? Nosso Pai que está lá, que deixou essa oração perfeita, que fala que a gente tem que perdoar, não é uma vez só, é 70 vezes 7, muitas vezes, é diariamente, algumas vezes por dia, né? É isso mesmo. E é tudo isso. Então, a gente está afiada hoje. Ai, maninha do coração, estás afiada hoje. E esse Deus é maravilhoso, Ele só tem coisa boa para nós, Ele tem uma vida abundante na terra para nós. Vamos viver essa vida abundante, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir a nossa paz, quer destruir a nossa família, quer que a gente fique com o coração cheio de mágoa, de rancor e de ódio, para nos destruir a família. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. É essa vida abundante que Deus tem para nós e que nós temos que reivindicar aqui na terra. Não é só lá no céu, não.
É aqui que ele tem. Então, vamos ter Sim. essa vida liberta. A primeira coisa é liberar de tudo, assim. É colocar diante de Deus, olha, eu rasgo meu coração nesse dia, Pai. Tudo que não procede de todo sentimento, toda mágoa, todo rancor. E eu vejo muita gente aqui, um coração carregado de ódio, de rancor. Isso traz doença, eu sou experiência viva disso, de rancor, de mágoa. Isso, além de tudo, traz doença física, né? Deixa a gente debilitado, os ossos, até os ossos. Tem uma passagem do Salmo que ele fala: enquanto eu calei meu pecado, secaram-se os meus ossos. O Salmo fala ali, Davi fala. Isso é real. A gente vive oprimida, vive triste. Quando você libera, há uma visitação de Deus, há uma cura, há uma restauração. Amém, gente? E é isso que eu tenho deixar aqui. Glória a Deus. Já está me tomando aqui. Eita, assim, vamos lá. O Espírito Santo aqui como vez, né? Libera perdão, porque é necessário e é preciso. Maninha, tu tens aí a oração do Pai Nosso? Ou, se não, eu leio aqui. Queres ler aí? Pode ler. Leia você. Mateus 6:9, que diz assim, oração do Pai Nosso. Né? Isso, ora você. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Então, ali no versículo 12, ele fala: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Então, a importância, que nem o teu testemunho, de perdoar o nosso irmão. Nem tu perdoou o teu pai. Né? Então, tu teve... olha a transformação na família. Ele foi salvo. Então, as pessoas que estão ao nosso redor também são beneficiadas quando nós liberamos perdão. Porque saímos das trevas, né? E essa atmosfera pega toda a outra pessoa. E assim nós ganhamos um amigo, um irmão na fé, né? E para Jesus, que é a nossa passagem por aqui, né? Falar do amor de Jesus, ganhar almas para o reino. Amém? Queres comentar mais alguma coisa? Eu só quero dizer que o nosso paizinho, nós temos o pai, eu quero deixar, porque Deus está falando da questão de paternidade também no meu coração. Você que se sente abandonada, sozinha, triste, tem muita gente deprimida. Nós temos um pai que ele é tudo. O momento em que nós nos entregamos para ele e a gente tem uma vida com ele, no secreto, de intimidade com ele, ele nos supre todo o vazio. Então, toda essa tristeza, essa falta de muita gente que não teve um referencial de pai. Hoje eu sou suprida porque eu tenho esse amor maior, que é o meu paizinho maior, além de eu ter honrado meu pai, porque eu honrei ele até o fim. A última semana eu não fiquei porque ele ficou muito mal, eu já estava debilitada, estava muito cansada, e ele ficou numa situação bem crítica, porque ele teve um câncer de estômago. Depois ele teve um Alzheimer, por causa das químios que ele fez, acelerou. E ele ficou de cama, pegou uma bactéria, ele ficou numa situação bem crítica no final da vida, assim, né? Então, tinha momentos que eu já olhava e eu já não conseguia mais. Então, outros a gente fez tipo um hospital na casa dele, onde ele morava, em Jurerê. Então, tinha várias pessoas cuidando. Falei para minha madrasta, essa última semana que eu estava sabendo que ele já estava indo, né? Eu disse, eu não estou aguentando, porque ele foi muito difícil, o final dele foi muito... E aí eu deixei, e depois eu fiquei, porque eu falei para ele que eu ia ficar até o fim. Mas assim, depois Deus colocou no meu coração que ele disse que tudo que eu tinha que ter feito, eu fiz. Então, que eu ficasse em paz, porque todo o amor, tudo que ele precisava no momento, e tudo que Deus tinha para fazer, foi até aquele tempo.
né? Que eu disse para ele que eu ia ficar até o último dia, e na última semana eu não consegui mais ficar. Depois eu fiquei chorosa, eu orava e chorava. Eu disse, meu Deus, eu tinha que estar lá. Daí Deus falou comigo, usou uma irmã, inclusive, para dizer, não, Deus te fala que dever cumprido, que tu não precisas ficar pensando que tu falhou com ele, tu não falhou, né? Você foi lá, cumpriu a missão que eu te coloquei ali. Olha, era difícil em momentos que eu tinha vontade de fugir, Deus falava comigo não, e ele me dava uma força, surgiu uma força sobrenatural, porque foi difícil. Depois ele ficou com Alzheimer, ele falava coisas assim, né? A gente pegou um período de amor, assim, de abraçar, de beijar, mas no final ele já estava falando coisa fora, assim, ficou fora, né, da realidade. Sim. Então, mas Deus me deu graça até aquele momento. Depois ele disse, não, o tempo acabou, agora pode ir, sabe? Mas glória a Deus, foi assim, uma cura, foi uma cura na família. Eu quero te dizer, tu tens um pai, tu tens um Senhor, entrega a tua vida para Ele. Quem não conhece Jesus, entrega a tua vida para Jesus, como Senhor e Salvador da tua vida, como meu pai o dia se entregou. Pede a Ele para Ele se revelar a ti, né? Para tu conheceres verdadeiramente, teres um encontro real, porque só quando nós temos um encontro real com Jesus, a nossa vida muda. Não um encontro raso, uma coisa de só aceitar, né? Tu tem que aceitar que Ele é teu pai, que Ele é teu tudo, que Ele é que Ele é a prioridade da tua vida. Agir, né? Deixar Ele agir. Ele agir, né? Não colocar... A gente coloca muita coisa, eu digo mesmo por experiência própria, que tem uma palavra que fala assim, que o Espírito Santo vem e tu vais ouvir uma voz que fala assim, eis o caminho, anda por ele. Não sei a passagem, mas tem a passagem que fala. Então Deus nos dá uma direção. Quando nós aceitamos ele, diz, esse é o caminho, ele é estreito. Porque o mundo oferece, é largo, é amplo, você tem tudo com muita facilidade, entre aspas, né? Tu sabe que é cobrado de outra forma depois. Mas o caminho de Deus é de renúncia. E as pessoas não querem renunciar. Então, tu tem que renunciar a muita coisa. Eu tive que renunciar a muita coisa para estar perto do meu pai. Porque eu disse, eu quero, Senhor, isso. Eu quero ser curada, eu quero ser restaurada, eu quero que a minha família também seja. Que veja, através de mim, né, que realmente eu estava lá e as pessoas viam que era por amor. Não era por interesse nenhum, era por amor. Tanto que a única foto que eu tenho no meu Instagram é uma foto que eu tô com ele, que foi um dia que, assim, memorável para mim. Ele estava bem ainda, a gente passeou, eu fiquei com ele, fiz comidinha para ele, a gente andou na praia de mão dada. Para quem nunca teve um pai, que nunca fez um carinho, que aquilo para mim me supriu a minha infância e a minha adolescência. Tudo que eu não tinha, sabe, foi assim tremendo. Então eu coloquei ali como um memorial. Eu digo, Senhor, aquilo ali eu quero deixar, porque eu quero sempre lembrar do que o Senhor fez. Né? Não assim, uma lembrança boa, que a palavra também fala, quero trazer a memória que me traz esperança. Então não fica só pensando em coisa ruim. Pensa no lado bom, meu pai. Tinha um lado bom, eu comecei a olhar para as coisas boas dele. Porque antes eu só vi o que era ruim. Péssimo pai, que me abandonou, que me deixou minha mãe, deixou a gente se privar de um monte de coisa, né? Mas também é um ser humano que não tinha conhecimento da palavra, não conhecia Jesus, pelo contrário. E a gente sabe que quando a pessoa não está com o Senhor, ela é dominada, né? E ela faz coisas erradas. É um tempo de ignorância que a gente tem que saber, né? Ignorância, não digo de ser ignorante, de conhecer esse verdadeiro amor paterno, que é o amor do Senhor, né? De conhecer Jesus verdadeiramente, como ele teve. Eu sempre dizia, porque era tão, para mim, ele falava tão de uma forma assim que não queria, mas eu digo, Senhor, eu creio, te revela a ele. Deus foi assim, tão fiel, que ele apareceu para ele no quarto. Ele disse que ele viu, ele teve uma experiência. E foi muito tremendo para mim. Aquele dia eu fiquei assim, olha, de Deus fiel. E ele foi. E ele tem sido. Eu tenho passado muita luta, as dificuldades a gente tem, que enquanto a gente viver aquilo, não promete para a gente que a gente vai ter uma vida fácil. Que enquanto a gente viver nesse mundo, mas assim, é tão mais gratificante tu ter um Deus, tu tá na dificuldade, tu ora, e ele passa aquela dificuldade contigo, que ele fala, eu tô contigo, né? E muitas coisas são as nossas escolhas erradas.
cuidado com as escolhas erradas. É o Escolha o ponto. caminho de Deus, escolha o caminho estreito, a porta estreita. Não escolha larga, a do mundo, que oferece facilidade e te leva para o caminho errado. Te leva para as escolhas erradas, te leva para o sofrimento, te leva para a doença, te leva para o abismo, muitas vezes. Tem muita gente aqui que está no fundo do poço. Deus me mostra que está no fundo do poço. Está pedindo socorro. O teu socorro vem do Senhor. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade e Ele é a única vida. O único caminho. Não tem outro, meus irmãos. Não tem. Eu sou prova viva disso. Eu sou um milagre. Meu irmão me conhece meu testemunho também. Né? Eu conheço, eu não vou falar do outro, outra oportunidade, você pode falar. Mas assim, se eu estou aqui, é porque Deus tem um propósito e eu sou um milagre. Nós temos um Deus de milagre. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Deus de milagre. E Ele está aí, de braços abertos, para te receber, para te curar, para te libertar e para te salvar. Amém, minha linda? Amém. Deus abençoe a tua vida grandemente. Que testemunho lindo. Eu sei que tu tem muitos outros. Nós podíamos passar a noite toda aqui, que eu conheço a tua história. Tu és uma mana, assim, que Deus colocou no meu coração. Eu amo muito a tua vida, muito a tua família. Que Deus venha realizar os desejos do teu coração, na tua casa, na tua família, né, todos os teus projetos, porque tu tens, assim, maravilhas para falar do Senhor. Né? Tu já teve experiências reais, então isso é o que importa para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Amém, minha linda. Então, nós vamos dar sequência aqui. No final, eu vou fazer uma oração. E se a irmã tiver algum outro assunto para resolver, ou quiser sair, ou quiser ficar, amém, também não tem problema. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Se tu quiseres sair, minha querida, tu pode apertar no botãozinho vermelho. Se quiser ficar, glória a Deus. Eu vou trazer mais uma palavra aqui, né, que Deus botou no meu coração, e vamos seguir em frente. Marcos 11, 25, que fala, né, o perdão que liberta, o perdão, esse perdão maravilhoso. Então, vamos ver o que diz Marcos 11, 25. Apertei errado aqui, mano. Isso, aperta o botãozinho. Eu não sou muito tecnológica, não. Ai, pois é, somos duas. Eu também não sou muito... perdida. Agora que eu tem um X. Tem um xizinho ou um botãozinho vermelho. Ai, ai, ai. Vai dar certo. Ainda não saiu. Aleluia, o poder do perdão. Glória a Deus pelo testemunho da Írnia, né? Sobre o pai dela que foi restaurado, que, né, teve um encontro com o Senhor, ela perdoou o pai dela, pai dela, né, aceitou Jesus, foi salvo, então, e a família toda, o perdão se estendeu para toda a sua família, se estendeu ao nosso redor quando nós perdoamos, quando nós decidimos perdoar, né? Então, saímos das trevas. E quem está ao nosso redor também tem esse poder, esse agir de Deus em suas vidas. Vamos ler o que diz a palavra de Deus, Marcos 11, 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. É como na oração do Pai Nosso. Então, aqui ele também fala, perdoem, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Então, se você tem alguma dívida, alguma dúvida, né, que Deus perdoa, você está com alguma dúvida que Deus não perdoa, que Deus às vezes não pode perdoar? Né? Ah, mas eu cometi tantos erros, tantos pecados, eu sou uma pecadora, eu fui uma grande pecadora, mas Deus pode te perdoar. Né? Deus, Ele transforma a nossa vida. Então, de todos os ensinamentos das Escrituras, a instrução, né, que nós vemos
na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de instrução, ele manda perdoar o que nos ofende, e além disso, né, gente, é uma das nossas maiores dificuldades. Que como, às vezes, é difícil a gente ir até a pessoa, pedir perdão, às vezes a pessoa que nos ofendeu, que nos magoou, né, e ainda nós precisamos perdoar. Não, então, a nossa tendência humana é se agarrar naquela ofensa e guardar aquele rancor, aquela mágoa, sabe, aquele ressentimento de ir lá estrangular a pessoa. Não dá vontade? Né? Na nossa carne, é isso que a nossa carne quer fazer. Mas nós... No texto ali, onde Jesus se refere à nossa obrigação espiritual de perdoar os outros, assim como um Pai Celestial nos perdoa. Então, gente, perdoar não significa necessariamente esquecer, né? Jogar, não tá com demência nem nada. Você vai lembrar, só que é uma lembrança que não vai te causar dor, né? Aquela lembrança não te traz a amargura no teu coração. Então, quando você decide perdoar, nós não ficamos só remoendo, sabe aquele pensamento? Ai, mas se eu pegar aquela pessoa, nós jogamos no mar de esquecimento. Então, o nosso pensamento começa a mudar com relação àquela pessoa. Amém? Vocês estão entendendo? Então, perdoar não quer dizer que o objeto da mágoa seja insignificante, porque você foi magoado. Então, se fosse, não precisaria de perdão, certo? Mas sim, só no ato de perdoar, quando nós perdoamos alguém, não exime a pessoa do erro, ok? O ato de perdoar, ele liberta você. Então, ao perdoar, nós nos libertamos do peso de carregar aquela mágoa, aquele sofrimento. Nós somos libertos, sai. Porque o Senhor, nós entregamos para o Senhor, nós confessamos o nosso erro, o nosso pecado. Então, sai aquele ressentimento que nos corrói, né, da raiva, da angústia, daquela amargura. Isso sai de nós. E você deixa para trás e você vai seguir a sua vida. Perdoa e segue a sua vida. Então, mas quando a pessoa não decide perdoar, e aí? O que fazer, né? Quando a pessoa não decide perdoar, o que acontece? A pessoa acaba presa naquele passado, andando em trevas. Olha o que diz a palavra de Deus para quem não perdoa. Vamos lá, 1 João 2,9. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Sério? Isso é muito sério? Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. É a palavra de Deus que está dizendo em 1 João 2,9. Então, a necessidade do perdão, né? Quando nós não perdoamos, o que acontece? Ficamos fracos, doentes, amargos, desanimados. A falta de perdão é notória no rosto da pessoa, né? No semblante da pessoa, porque é uma pessoa dura de coração, é uma pessoa que não libera perdão, não sabe perdoar. Então, a gente vê nas suas palavras, né, nos seus atos, é notório na vida da pessoa. Então, tem pessoas que até percebem, vê algo estranho na pessoa, mas algumas não identificam, né, e não se sentem confortáveis ao estar no lado dessa pessoa. Mas a boa notícia, Deus é bom, né? A boa notícia é que ao decidir perdoar, somos os beneficiados. Somos os beneficiados e também o que estão ao nosso redor, como já foi comentado. E como que nós encontramos o perdão, né? Através da confissão. Através da confissão que nós encontramos o perdão. Nossa, aqui está tão calor.
Então, o justo para perdoar, né, em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha como que funciona. Então, encontramos perdão através da confissão. E olha o que Deus faz quando nós perdoamos. Deus oferece, então, 3 passos, né, para mudar o nosso comportamento, como a nossa irmã falou. Precisamos mudar nossas atitudes, nossos atos, e Deus, nossos comportamentos. Então, ele dá 3 passos. Primeiro, a confissão, ou seja, admitir que fizemos, né, porque todos nós cometemos erros, todos nós pecamos. E hoje, muitos, às vezes, não conseguem admitir o erro, não conseguem admitir que erraram, não conseguem perdoar ou pedir perdão. Então, Deus diz que devemos confessar os nossos pecados. Confessar significa admitir, né? Admitir o nosso erro. Primeiro para nós e depois para Deus. Então, nós estamos... se for o caso, né, você vai até a pessoa, pede perdão, né, para a pessoa que foi atingida, ou algo assim. A confissão não é só você admitir os seus atos, mas assumir também algumas responsabilidades por elas, porque alguns têm, sim, responsabilidades, e devemos, sim, aceitar que agimos mal. Pode parecer, às vezes, uma tarefa difícil, mas vale muito a pena você ir até essa pessoa, vale esse esforço, pelo benefício que o perdão nos traz, né? De confessar a Deus que a melhor coisa que nós fazemos é confessar os nossos pecados ao Senhor, porque sabemos que Ele vem e limpa o nosso coração, Ele afasta, Ele tira aquele fardo das nossas costas, da culpa, e abre caminho para o perdão, né, do nosso Pai Celestial. Glória a Deus. O primeiro passo, então, é confissão. O segundo passo é o arrependimento. Então, você confessa e se arrepende, né? O que significa entristecer-se pelo ato de errar e se empenhar em não repetir, né, o mesmo erro, o mesmo pecado. Então, quando nós confessamos um pecado e a intenção não é passar uma borracha e apagar e você não lembra mais. Não. É lavar aquele... não é lavar aquele erro, né? É continuar fazendo e mantendo aquele comportamento de erro. Não podemos permanecer nesse erro. Amém? Vocês estão entendendo? Glória a Deus, aleluia! Sobre perdão. Então, verdadeiro arrependimento significa sentir, se sentir tanto diante de Deus, e ficar envergonhado diante de Deus, e não voltar mais a fazer o mesmo erro, né? Entristecer a Deus. Não podemos desapontar o Senhor sempre com o mesmo erro, repetidamente. Porque Deus me perdoa, eu vou cometer de novo, vou lá, peço perdão. Não podemos ficar cometendo os mesmos erros. Então, primeiro, confissão, segundo, arrependimento, e terceiro, o perdão. Isso mesmo, o perdão. A fim de sermos purificados e libertos da consequência das nossas ações. Então, João não disse ali, se pedirmos e suplicarmos de todo o coração, Deus nos perdoa. Ele disse que o perdão de Deus flui livremente no momento em que simplesmente pedimos. Deus está sempre disposto a nos perdoar. Glória a Deus, porque Deus está sempre disposto a te perdoar, meu irmão. Não fique carregando esse peso, não fique carregando esse fardo sozinho, né? Vá aos pés do Senhor, se entregue. Peça perdão dos teus erros. Nós precisamos pedir perdão todos os dias. Todos os dias somos pecadores, né? Ele disse que o perdão de Deus flui livremente de Deus. Deus não precisa ser coagido ou persuadido, né? Deus quer que vivamos livre da culpa e da vergonha.
É isso que Deus quer. Deus quer que nós ficamos leves, né, livres dessa culpa, dessa vergonha, de, né, viver um completo perdão com o Pai. Precisamos ser transformados, porque só assim a nossa vida será totalmente restaurada. Glória a Deus! Só através do perdão, a minha vida, a sua vida, ela é completamente restaurada e Deus pode agir, né? Deus pode fazer algo grandemente na nossa vida, na sua vida. Mas precisamos liberar perdão, precisamos pedir perdão. É assim que funciona. Então, aproxime-se de Deus, né? Com confiança. Não tenha medo, não vá ao Senhor com medo. Ai, porque Deus castiga. Deus não castiga, né? A falta do perdão, a falta de intimidade com o Senhor, né? Então, precisamos nos achegar ao Senhor, como está em 1 João 1,9, que nós já lemos. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nós somos perdoados e purificados de toda injustiça que às vezes, causada, né, para nós. Então, a falta de perdão, gente, é muito perigoso. A falta de perdão é perigoso para qualquer um de nós. E é o Pai que nos limpa através do perdão. Então, através do perdão, ele nos livra, ele nos tira, né, aquele orgulho. Olha, gente, eu lembro que a primeira vez que eu pedi perdão foi bem difícil. Foi bem difícil, porque assim, a nossa carne não quer. Aí entra o orgulho, né? Entra o orgulho, a soberba, a amargura, o egoísmo, a falta de perdão. Ah, mas foi o fulano que começou, porque foi o ciclano assim, porque não sei o quê, porque eu tô certa, a pessoa que tá errada, então a pessoa que vai, né? E assim vai aquela bola de neve aumentando e vai se espalhando para filho, para, né, para a família inteira. Isso vai fazendo mal, vai corroendo. Então precisamos tirar tudo isso que nos atrapalha o nosso relacionamento com Deus. E, meus irmãos, é só em Deus que nós temos o perdão dos nossos pecados. Eu uma vez ouvi uma amiga minha que disse que, né, se eu posso ir direto no chefão, para que eu vou falar com os empregados? E realmente, se nós temos livre acesso ao Pai, para irmos direto ao Pai pedir perdão, não fique mandando recado pelos empregados. Amém? Você está entendendo? Né? Então, é direto ao Senhor. É Ele que quer nos limpar, nos purificar, nos transformar, nos curar, nos restaurar. Glória a Deus. E a boa notícia é que, né, ainda ganhamos um irmão, ganhamos um amigo na fé, né, desse poder transformador, né, através do perdão e da fé em Jesus Cristo. E quando você ora por seu inimigo, você tem participação espiritual no bem-estar daquela pessoa. Você sabia disso? Quando nós oramos pelo nosso irmão ou pelo nosso inimigo, né? Nós temos participação espiritual no bem-estar dessa pessoa. Que grande bênção, amém? Então, os seus inimigos, precisamos, né, em Mateus 5, 43, 44, diz assim: todos precisamos de perdão, amém? Vocês ouviram o que foi dito? Ama o seu próximo e odeia o seu inimigo? Mas Jesus, né? Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. É a palavra de Deus que está falando, não é a Ivete aqui que está inventando moda, né? Mateus 5, 43, 44. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas Jesus, né, digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Então, já pensou? Não é fácil, não é fácil, mas temos
é necessário, precisamos sim ir pedir perdão, ir até o Senhor, ir até aquela pessoa se for necessário, porque perdoar os nossos inimigos. Então, o primeiro passo para o perdão é reconhecer, né, o seu ressentimento contra o seu inimigo, e você deve entender quem é o inimigo e o que ele fez, né, está fazendo para te machucar. Porque não podemos ser enganados, e cometermos erros contra ninguém, como diz a palavra do Senhor em Lucas 11:4, né? Então, depois disso, né, você pediu perdão, você foi perdoado, você perdoou a pessoa, ou vier te pedir perdão, você aceita o perdão, e você começa a orar ativamente pelo bem-estar dessa pessoa. Como Jesus disse, orarmos pelos nossos inimigos. Né? Aqui fala, fazendo isso irá ajudar a nos encher com amor por eles. Como está em Mateus 5, 43, 40, até o 48. Quando você ora pelos seus inimigos, o que acontece? Você estará vencendo o mal. Oh, aleluia! Você está vencendo o mal com o bem. Né? Ao invés de ficar ali alimentando, remoendo aqueles pensamentos ruins, negativos, né, na sua mente, mude a sua mente, abre a sua mente, né, para você estar com o amor de Deus e não com as setas de Satanás, as setas malignas, né, que ele só vem para nos roubar, matar e destruir. Amém? Então, você tem uma participação espiritual muito grande sobre essa pessoa que você está orando. Seja um intercessor, seja uma intercessora na sua família, na sua casa, por alguém, ore por ela. Né, nós vimos aqui a importância da oração. E se Deus responder às suas orações, do que você quer que Ele faça, a pessoa pelo qual você orou será abençoada. Isso mesmo, a pessoa pelo qual você orou será abençoada e você aprenderá a respeito da redenção, que é a maior forma do perdão. A redenção é a maior forma de perdão, como está em Mateus 18, 21 ao 35. Então, queridos, o resultado pode ser um pecador arrependido. E no final nós temos um pecador arrependido pelos teus atos, né, de perdoar, de procurar a pessoa, né, de pedir perdão, de receber perdão. Então, todos nós somos contagiados. E um novo irmão ou uma nova irmã no Senhor. Né? Então, é esse o valor do perdão. Amém? Nós já estamos terminando pelo passado horário. Então, todos precisamos de perdão para podermos ser salvos. Eita, fala Jesus, né? Precisamos de perdão para nós ser salvos. Ai. E termos comunhão com Deus. Porque Deus é santo e Ele não pode tolerar o pecado. Isaías 59, 1 e 2, fala assim, nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. A importância do pecado, então, vamos perdoar, pessoal. Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Aleluia! A necessidade do perdão, o valor do perdão pode ser a tua salvação. Então, todos necessitamos desse perdão e todos nós somos pecadores. Sem perdão não há salvação. Jesus, e agora, né? Vamos correr, vamos pedir perdão, vamos perdoar.
Senão vamos ficar sem a nossa salvação. Está ali. Isaías 59, 1 e 2, Efésios 2, 8 e 9 e Atos 3, 19. E o perdão só existe em Deus, né? E é só em Deus que nos é concebido para que nós perdoamos também. Então, o perdão é por meio divino e nos torna nulos os nossos pecados. É através do Senhor, do perdão divino. Deus quer a nossa participação, né? Ele quer a nossa participação. Então, necessitamos, sim, perdoar quem nos ofendeu, experimentar o verdadeiro arrependimento, que significa reconhecer que somos pecadores, que erramos, né? Estamos envolvendo ainda um esforço para abandonarmos o pecado, porque não é fácil. Amém? Olha o que diz Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Eita, que agora é só pauleira em cima de pauleira, né? Então, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Por que às vezes você não está prosperando? Porque é falta de perdão. Mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Está em Provérbios 28, 13. Mais um ponto. O pecado atua contra nosso próximo e contra Deus. Então, o pecado, ele atua contra o nosso próximo e contra o Senhor. Também, o perdão funciona assim. Vamos lá. Precisamos perdoar os outros e pedir perdão para Deus, para Ele e para nós. A quem diga, eu o perdoo. Então, está falando que nós precisamos declarar, não só pensar e está resolvido. Não, precisamos, eu perdoo. Mas não esqueça, na verdade, só Deus tem a capacidade de lembrar, né, de nossos pecados. Então, precisamos abrir a nossa boca, pedir perdão, pedir a misericórdia do Senhor, né, e o favor dele. Jesus disse, amai os vossos inimigos. Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro aproximou-se dele e disse, Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até quanto? 7? Jesus lhe disse, não, te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Aleluia! Glória a Deus, porque assim aprendemos com o Senhor na palavra de Deus, Mateus 18, 21 e 22. Então nós precisamos perdoar nosso irmão, nosso inimigo, seja quem, né? 70 vezes 7. Aqui, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, está tudo que nós precisamos, está tudo que eu e você precisamos. Então, estude a palavra de Deus, busque ao Senhor, busque, né, o conhecimento que está verdadeiramente na palavra de Deus, né, para você não ser enganado, não ser ludibriado. Então, medite, estude e leia a palavra de Deus. Se você não entende, busque auxílio, peça do Espírito Santo, né? Espírito Santo, me ajuda, porque eu não entendo. Eu pedi as primeiras vezes, quando eu não tinha Espírito Santo, eu comecei a orar, a pedir pelo Espírito Santo, pedir pelo Senhor. Ou leia 2, 3 vezes até você entender, mas peça auxílio para o Espírito Santo. O nosso orientador, amém? Glória a Deus, Deus seja louvado, engrandecido, toda quarta, toda sexta, né, venha estar conosco nessa live, caminhando com Jesus, dando um passo grandioso, porque quando estamos caminhando com Jesus, precisamos aprender da sua palavra, aprender com Ele. E como que nós aprendemos com Ele? Estudando a nossa Bíblia, amém? Glória a Deus, Deus abençoe, obrigado por cada um que aqui está, pelas pessoas que vão nos assistir mais tarde. Deus, né, faça uma obra grandemente na sua vida, que você seja perdoado e perdoador,
Que você seja abençoado e abençoador em nome de Jesus. E a paz e a graça esteja com você onde você estiver. Glória a Deus por cada um. Deus seja louvado. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Tchau. Até sexta-feira, às 19 horas.